Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para trazer mais uma palavra aqui no dicionário bíblico. Se por acaso você quiser receber as mensagens, manda um oi aí pro meu zap que eu tenho todo prazer em mandar aí para você. No 61 99119 2421. Irmão Alex, beleza? Vamos lá então. O nome da palavra que nós vamos estar estudando hoje é a palavra filho, no dicionário bíblico. A primeira bênção pronunciada sobre o homem no princípio, no primeiro relato da criação, augurava-lhe que fosse fecundo, se multiplicasse e enchesse a terra. Essa referência está no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 28. Uma numerosa progênie foi prometida aos patriarcas. Gênesis capítulo 12, verso 2, Gênesis capítulo 17, verso 26. Uma família numerosa era uma bênção de Deus. Salmos capítulo 127, do verso 3 ao 5. Salmo capítulo 128, no verso 2 e 4. A esterilidade era uma maldição e uma desgraça. Gênesis capítulo 30, verso 1. E 1 Samuel capítulo 1, verso do 6 ao 11 em diante. Isaías capítulo 4, verso 1 e Lucas capítulo 1, verso 25. Embora seja certo que o homem sábio não deseja uma grande quantidade de filhos maus, em Eclesiástico, capítulo 16, verso do 1 ao 3, os filhos eram maus, os filhos eram mais desejados do que as filhas. O filho primogênito era destinado a receber a autoridade do pai. O nascimento de um varão, ou de um filho em geral, era uma ocasião de júbilo, embora não se tenha notícias de uma festa específica, como acontecia com a circuncisão. Lucas capítulo 1, verso 59 em diante. Ou com a desmama. Livro de Gênesis, capítulo 21, verso 8. A notícia era dada ao pai, que provavelmente não estava presente ao parto. Jó capítulo 3, verso 3, Jeremias capítulo 20, verso 15. O recém-nascido era levado, esfregado com sal e envolvido em faixas de pano. Ezequiel capítulo 16, verso 4 e Lucas capítulo 2, verso 7. A circuncisão era feita no 8º dia após o nascimento. Levítico, capítulo 12, verso 3 e Lucas, capítulo 1, verso 59. Em tempos mais antigos, era feita pelo próprio pai. Gênesis, capítulo 17, verso 23, capítulo 21, verso 4. O recém-nascido era colocado sobre os joelhos do pai, que dessa forma reconhecia como filho. Jó, capítulo 3, verso 12. Talvez com uma fórmula semelhante o lugar da mulher. A criança era colocada sobre os joelhos da mulher. Gênesis capítulo 30, verso 3. O nome era dado pelo pai. Gênesis capítulo 4, verso 26. Gênesis capítulo 5, verso 3. Êxodo capítulo 2, verso 22. Ou pela mãe. Gênesis capítulo 4, verso 1. Mas os vizinhos, Ruth capítulo 4, verso 17, ou os parentes, Lucas capítulo 1, verso 59, podia influenciar na escolha do nome. Nas narrativas mais antigas, o nome era dado no momento do nascimento. No Novo Testamento, já se dava no momento da circuncisão. Lucas capítulo 1,
verso 59. 59 em diante. A mãe geralmente amamentava o filho por um período de 2 a 3 anos. Gênesis capítulo 21, verso 7, 1 Samuel capítulo 1, verso 21 ao 23. A ama seca era uma exceção. Gênesis capítulo 24, verso 59. 2 Reis capítulo 11, verso 2. As alusões às brincadeiras infantis são raras. Mateus capítulo 11, verso 16 e Lucas capítulo 7, verso 32. Especialmente em comparação com as cenas de brincadeiras infantis retratadas pelas artes egípcias. Os meninos ajudavam os mais velhos nos trabalhos domésticos e agrícolas. 1 Samuel capítulo 6, verso 11, Jeremias capítulo 7, verso 18. As meninas também ajudavam, cuidando do rebanho e dos animais de pequeno porte. Gênesis capítulo 29, verso 6, Êxodo capítulo 2, verso 16. Para as meninas, a infância era curta. Logo que atingiam a puberdade, já podiam casar-se. Enquanto não se casavam, eram vigiadas de modo bastante rígido. 2 Macabeus, capítulo 3, verso 19. Pois tinha-se verdadeiro terror das aventuras sexuais. Eclesiástico, capítulo 42, verso do 9 ao 14. Entretanto, estas duas passagens são tardias e talvez as meninas gozavam de maior liberdade do Israel primitivo. Na praxe talmúdica, o menino tornava-se um bar mitzvah, sujeito às prescrições da lei, aos 12 anos, como é indicado também por Lucas, capítulo 2, verso 42. A idade do serviço militar é fixada em 20 anos, por Números, capítulo 1, verso 3. A educação e a instrução dos filhos incumbiam totalmente aos genitores. Constituía um dever tanto do pai como da mãe ensinar a sabedoria aos filhos. Não havia uma instrução estabelecida antes da instituição da sinagoga. No período primitivo, a autoridade do pai era absoluta, tanto que Abraão podia sacrificar seu filho Isaque. Gênesis capítulo 22, verso 1 em diante. E Jefté, a sua filha, em Juízes capítulo 11, verso 34 em diante. Ao passo que Judá podia condenar à morte a nora Tamar por infidelidade. Gênesis capítulo 38, verso 24. Na época da monarquia, a autoridade paterna já não parece tão absoluta. A lei estabelece o dever dos filhos de honrar os genitores. Êxodo capítulo 20, verso 12. Levítico capítulo 19, verso 3. E Deuteronômio capítulo 5, verso 16. Esse dever incluía o respeito e a obediência e era recompensada por uma longa vida. Espancar ou amaldiçoar os próprios pais constituía um pecado grave. Levítico capítulo 20, verso 9. Sabe-se que Yeshua obedecia aos seus genitores. Lucas capítulo 2, verso 51. E Paulo recomenda aos filhos a obediência e o respeito. Efésios capítulo 6, verso do 1 ao 3. Yeshua resolveu a disputa dos discípulos a propósito da superioridade de colocar uma criança no meio deles e dizendo-lhes que eles deviam ser como as crianças. No caso, os discípulos de Yeshua tinham que se tornar como crianças, né? Que está em Mateus capítulo 18, verso 1 em diante.
Lucas capítulo 9, verso 46 em diante. Isto é, deviam se tornar os menos importantes entre todos, como as crianças, né? O Eterno poupou a cidade de Nínive por causa das 120.000 crianças que lá se encontravam. Essa expressão talvez possa indicar os habitantes adultos desculpáveis por sua ignorância. Jonas capítulo 4, verso 11. O Eterno levou Israel como um homem leva o seu filho. Deuteronômio capítulo 1, verso 31. E foi quem ensinou Israel a andar. Oséias capítulo 11, verso 3. Beleza, pessoal? Terminamos aí um pouquinho, né, sobre a palavra filho no dicionário bíblico. Espero que você esteja gostando. E é interessante você dar uma parada no áudio ou no vídeo e pega essas referências que você vai ter uma compreensão mais clara do significado da palavra. Beleza? Fique na paz, que o Eterno possa abençoar a sua vida grandemente, em nome de Yeshua. Um abraço, pessoal.